Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, Tayene Rigueto. Quais os impactos da reforma tributária no setor de bares e restaurantes? Como a inflação de Fortaleza, uma das maiores do país, interfere no consumo? Qual a avaliação do convidado sobre a gestão do prefeito José Sarto e do governador Eumano de Freitas? Ainda, os planos da entidade para os próximos anos no estado do Ceará. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Tayene Rigueto é administrador de empresas. O convidado é especialista em gestão industrial e aprendiz de mestre cervejeiro. O entrevistado foi gestor financeiro no setor bancário e é ex-controller industrial da Ambev. Tayene é empresário e presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. E é com Tayene Rigueto que converso no programa de hoje. Presidente, muito obrigado pelo convite aceito. Eu agradeço. Uma vez, muito bacana tê-lo aqui no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, tudo em paz. A gente, aqui olhando a sua ficha, um resumo, uma síntese, né? Percebe que antes de chegar à presidência da entidade, da Abrazel, o senhor tem uma vida profissional bastante movimentada, né? Sim, comecei cedo. Se apresente melhor, certamente, do que eu li agora para o nosso público. Ah, sim, eu sou de São Paulo, né, interior de São Paulo, Campinas, me formei em administração de empresas lá, né, pela PUC Campinas, e dali comecei minha carreira em indústrias, né? Na verdade, meu primeiro emprego foi banco, né? Assim, depois que eu parti para a indústria e trabalhei em Bosch do Brasil, fui várias empresas, né, trabalhando. A última empresa que eu trabalhei foi a Ambev, realmente. Tive a oportunidade de fazer lá um curso de cervejeiro muito bacana e fui na parte de administração e de controller de indústria, de economia, né, da empresa em si, da parte gerencial toda. Foi assim que eu vim parar no Ceará, sendo transferido, né, vim parar aqui na Regional Nordeste da Ambev, que é aqui, e aqui me apaixonei pelo Ceará e fui empreender na área de bares e restaurantes. Gosto muito dessa área de serviço, né, dessa área de atendimento e tudo mais. E aí, desde 2011, que eu estou, né, nessa área empresarial de bares e restaurantes e participo da Abrazel, inclusive, há muito tempo, né, e agora estou na presidência da Abrazel, aí talvez o maior desafio, né, que o setor já enfrentou, que foi da pandemia para cá, onde eu assumi a Abrazel. Entendi. Então, do setor industrial da Ambev, você fez a ponte para o segmento empresarial de bares e restaurantes. É uma transição um pouco comum, porque aqui, particularmente no estado do Ceará, a origem de bares e restaurantes é um pouco diferente, né? É que assim, como diz, eu acho que eu só mudei de lado, né? Eu fazia cerveja e depois eu passei a comprar a cerveja, sem trocadilho, do outro lado do balcão, né? Exatamente, foi exatamente o que eu fiz. Eu como costumo dizer, que eu tenho uma experiência, para mim, eu gosto muito, que eu tenho os dois lados da moeda, né? Acabo sentindo o lado daquele que produz e daquele que compra, transforma e distribui, né? Então, na verdade, o bar e restaurante, ele está no fim da cadeia industrial, agropecuária, supermercadista, né? No fim, tudo ali acaba nessa cadeia de bares e restaurantes, né? Então, eu acredito que eu participei de algumas cadeias e agora eu estou na final, na última, né? Que acaba sendo as portas para as ruas e para a população e para o consumidor final. É um mercado muito rico em perfis, em tamanhos, né? Há quem diga que é um setor de gente rica, há quem diga que é um setor de gente que está ali ganhando o dia a dia, né? Qual é o perfil, presidente? É interessante isso, porque o setor de bares e restaurantes, eu disse que a gente fala o setor de bares e restaurantes, mas ele é um setor de setores. Né, dentro do próprio setor. E aí se engana quem acha que é um setor de ricos, né? Realmente não é, né? Infelizmente. Mas há alguns, né? Alguns, mas hoje está falando em 5% desse setor hoje são grandes empresas, né? Como a gente fala aí, Coco Bambu, aqui no caso do Ceará também Grupo G, enfim, alguns grupos grandes, né? Mas no Brasil mesmo, não só no Ceará como no Brasil, representa 5%
5% desses negócios, 95% são pequenos, micros, empresários, médios, são famílias, eu costumo falar até que assim, não são só empresários, são famílias empreendedoras. Porque a pessoa, assim, o perfil desse empresário, ele empreende e trabalha dentro. Se precisar, ele lava um copo, ele atende um cliente. Normalmente ele que faz as compras, ele que paga as contas, né? Então ele administra, ele executa, ele opera, ele atende, né? É um setor realmente bastante eclético também, né? Eu diria que é o único setor que talvez, né, o único setor que o garçom pode ser o dono do restaurante, o cara do garçom, os serviços gerais pode ser dono do restaurante. Dificilmente você vai ver isso em outro tipo de negócio. É verdade. Inclusive o Ceará, provavelmente em outros estados também, em que ex-funcionários colocaram o próprio negócio, né? Muito, principalmente no pós-pandemia. Né? Muita gente que perdeu o seu emprego, sabe fazer, foi lá empreender. Né? Aliás, é um grande desafio da Brasel é tratar esses empreendedores que sabem a parte operacional, tudo como funciona, tem que aprender a parte empreendedora. Né? Mas eu estou dizendo isso porque hoje qualquer negócio pode ser montado de forma pequena. Né? As MEIs estão aí para provar, né? E depois se crescendo, né? Tanto que é o único setor que tem negócios em todos os municípios, 100% dos municípios do Brasil tem um barzinho, um restaurante, o tiozinho lá que vende a cachaça, uma senhora que faz um bolo. Então sempre tem um negócio de alimentação fora do lar em qualquer município do Brasil. Agora, no caso do Ceará, há filiados à Brasel em todos os municípios? Não, todos os municípios não. Aliás, é uma proposta da Brasel, na minha gestão, principalmente nos últimos 3 anos, de interiorizar. Né? A gente tem regionais, né? Agora dentro dos municípios polos. Dos municípios, né? Polos, exatamente, mas nós estamos aí, se eu não me lembro da última atualização, com 38 municípios que a gente tem associados e presença hoje. No Ceará, que em 3 anos é bastante. Eu penso ainda que a gente pode aumentar ainda essa interiorização e é importante para o Estado. Exato. Agora, como o senhor falou no início, é um setor que comporta vários setores, né, até pelas especificidades. Sim. Isso significa dizer que é desafiador montar uma pauta que atenda mais ou menos a maioria, né? É muito desafiador, porque você lidar com todo tipo de negócio, vários tipos de negócio, não é um só. Né? Quando você fala venda de bebidas, venda de alimentos, serviço em geral, ele é muito variado, tem vários segmentos, vários nichos e você tem que atender a todos eles, né? E você tem vários tipos de pessoas também. Da mesma forma que a gente recebe no nosso bar, no nosso restaurante, pessoas de todos os níveis, tipos, a gente tem isso também na parte do empreendedor. Então é um desafio enorme, não só talvez estar conversando com toda essa demanda que existe, né? Mas resolvendo, né, em cada nível de empresarial, né, a necessidade da pessoa tem de se desenvolver. Eu acho que o desenvolvimento variado é o mais desafiador e o que mais me motiva também. Para um dono sócio, enfim, de bar e restaurante que estiver nos assistindo, qual um argumento, qual um ponto de convencimento que o senhor colocaria para ele, ainda não associado, entrar na Brasel? Olha, eu acho que principalmente a Brasel, ela tem um network dentro dela fantástico que você não vai conseguir com nenhuma empresa de consultoria, que você não vai conseguir em nenhuma escola, em nenhum lugar. Eu acho que esse network aí que existe hoje, de todos que já passaram por tantas dificuldades nesse setor, acertos e erros, como o meu caso também, eu acho que isso é algo fantástico. Tanto que, em média, um bar, um restaurante no Brasil, ele dura 1,8 anos, é a média de vida. Né? Pouco, né? É pouco. Porque é muito rotativa a entrada e a saída desse setor, né? Mas, associados da Brasel, no Brasil, a gente fez essa pesquisa, aumenta para 4,5 a vida desses bares, desses restaurantes, porque ali se tem muita informação, tem também capacitação, treinamentos, apoio jurídico, contábil, tudo que precisa para operar uma empresa, mas existe uma troca de ideia e uma troca de apoio muito grande, que eu acho que isso faz a diferença. E isso dá uma estabilidade ali ao longo dos anos, né? Sim, muito grande. Você vê, a gente mais que triplica a vida útil de um restaurante normalmente dentro da Brasel por tudo de informação e por tudo de apoio que ele recebe. É difícil? Como é o processo básico assim, que a gente tem para colocar para o potencial afiliado, presidente? Não, para entrar na Brasel hoje, claro, ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ser uma empresa regulamentada, né?
Aí não importa se ela é MEI, se ela é grande empresa, ela tendo aí um CNPJ, ela pode entrar na Brasel. No próprio site da Brasel, ela consegue entrar, preencher a ficha cadastral, se afiliar, vem para aprovação e rapidinho ela entra. A gente não tem burocracia. No passado, há 30 e tantos anos atrás, quando a Brasel foi fundada, era um negócio mais elitizado, de poucos grupos. Hoje a gente quer todo mundo dentro para a gente poder realmente... Para nós, a nossa missão já não é nem só associados da Brasel, né? É o Brasil, é o setor de micros e pequenos empresários do Brasil. Entendo. O senhor falou agora há pouco, rapidamente, sobre a pandemia, né? A gente teve a gestão do senhor que atravessou todo o período e o senhor falou que muitos vieram a ser empreendedores depois da pandemia. Sim. E outros também ficaram pelo caminho em função do funcionamento que ficou suspenso, muitos fecharam, não conseguiram reabrir. Hoje, olhando essa travessia um pouco mais distante, qual é o balanço que se faz da pandemia dentro desse segmento? Olha, muitas pessoas se surpreendem quando eu falo, mas eu entendo que a gente está sofrendo talvez o efeito pior colateral dessa pandemia agora no setor de bares e restaurantes. Porque até o ano passado ainda, a gente, por mais dificuldades que tenha, a gente ainda, né, no fim da pandemia, né, quase no fim meio por fim da pandemia, a gente ainda tinha alguns apoios, alguns cortes de custos, algum aluguel que era baixado, impostos que eram prorrogados, etc. Agora nós estamos num momento que todos os custos estão aí, o movimento ainda não é tão grande, as pessoas ainda estão se segurando um pouco, e a dívida que foi feita para quem conseguiu sobreviver está assolando todo mundo agora, pesado, né? Então eu diria para você que é um setor que, claro que ele cresceu, claro que ele voltou, e ele cresceu muito por conta dessas pessoas que perderam seu emprego na pandemia e vieram empreender nesse setor, por isso que ele cresceu, mas ele tem agora, hoje, atualmente, um endividamento muito complicado que está fazendo a gente sofrer muito. Então a gente vê muito trabalho e pouco lucro. Agora, isso está posto para o governo, para o poder público, Sim. até como interessado, porque é um dos segmentos que mais fatura tributos, né? Tributos e principalmente, que a maior característica do setor é emprego. A geração de emprego, a maior do país é nesse setor. No Ceará, não tem nem dúvida que é também, né? A gente fez até quando o presidente Lula teve agora recente visitando o Ceará, essa é uma matéria que a gente fez em jornal, a gente fez uma carta explicando aí o apoio que esse setor precisa. Sim. A gente tem passado, a gente faz uma pesquisa, né, de conjuntura econômica mensal que a gente tem liberado à imprensa para mostrar essa situação. E nossa gestão nacional, presidência nacional, tem estado muito em Brasília. Aliás, a gente até vai falar aqui de reforma tributária e tudo mais, para tentar justamente aliviar um pouco esse setor, principalmente Pronamp, por exemplo, que a gente tem brigado muito em Brasília para aliviar, que era um negócio para ser uma ajuda, hoje virou um grande problema. Isso só em nível federal ou também de governo de estado e de prefeitura? Não, mais federal. Mais federal, né? Aqui a gente, infelizmente, assim, muitas coisas que a gente precisa também não é feito aqui, né? Quando eu falo em tributos pesados, né? É legislação federal. É legislação federal. A maioria está na legislação federal. Claro que o estadual e o municipal pode ajudar em muitas coisas, eu não tenho dúvida, mas talvez não tão diretamente, né? Talvez mais indiretamente, com alívio de impostos ou alguma fomentação aí da economia como um todo. Entendi. Presidente, nós tivemos, durante a pandemia e no pós-pandemia, um boom do serviço de entrega, do delivery, né? Sim. De comida, bebida, etc. E hoje, assim, aparentemente, pela quantidade de entregadores no trânsito de Fortaleza, por exemplo, me parece que é um negócio que vai muito bem. Eu lhe perguntaria, isso ajuda a explicar essa certa crise pelo qual o setor vem passando essas dificuldades? Não. Ou isso ajuda? Como é que é isso? Na verdade porque hoje, na verdade, a grande maioria daqueles que são deliveries também, era aqueles que são abertos para a rua. Também atendem. E optaram por delivery, que é uma mesa a mais que ele tem dentro da casa do consumidor. Né? Então não é algo que realmente atrapalhou, não. Não joga contra não, né? Não joga contra não. Aliás, é uma tendência, né? A gente ter cada vez mais esse tipo de serviço. Claro, na pandemia explodiu, não tinha outra alternativa, e agora diminuiu bem em relação à pandemia, mas é um setor, uma área em crescimento, em expansão. Eu digo isso porque é uma imagem, não sei se é justa, mas assim, em alguns locais da cidade, a gente vê estabelecimentos relativamente com pouca gente, com a frequência ali mínima, e com muitas motos de entregadores em frente ao estabelecimento. Quer dizer que passa a sensação de que está funcionando basicamente para entrega. É por isso que eu perguntei se isso afeta o dia a dia do negócio presencial. Acaba não afetando tanto assim. Claro que um pouco afeta, né? Claro. Você tira um pouco o consumidor, mas o consumidor hoje, o perfil dele, a gente só tem que aprender a se adaptar, se transformar.
hoje o consumidor está mais exigente, ele está indo no restaurante porque ele procura muito mais do que só a comida. Porque ele pode ter comida dentro de casa com o delivery hoje, então ele procura um atendimento melhor, ele procura uma experiência melhor. Sair de casa, né? Sair de casa, exatamente, mas ele não vai sair à toa, ele vai sair realmente para algo que tenha vários pontos que satisfazem, né, a vontade dele. Então isso forçou um pouco a gente se aprimorar. Né? Forçou a gente se aprimorar, mas não chegou a evitar que a pessoa não saia, né, de casa. Entendi. A propósito de sair de casa, todo mundo tem ali um ponto de reclamar ou de satisfação em relação ao serviço em geral. Por trás disso, presidente, eu queria que o senhor comentasse, nós temos em Fortaleza, vez por outra, uma das inflações mais altas do país. Isso afeta o consumo, inibe o cidadão, a cidadã, a família, enfim, ir a um bar e restaurante? Eu diria para você que a inflação é uma pandemia, uma doença pesada. É uma vilã, né? Ela atinge nosso setor assim, na veia, porque ela atinge de duas formas. Pressiona a margem de lucro, né, do empreendedor e a pessoa evita de sair de casa realmente. Ela acaba consumindo mais em casa com medo de gastar. Porque e não só com alimentos. Claro que tem a inflação direta do alimento, que é o que atinge. Da gôndola do supermercado. Na gôndola do supermercado e para nossas compras e para a pessoa que está em casa também. Mas para o cidadão, né, em geral, é um alerta de que o negócio não vai bem. Então ele aperta o cinto. Entendi. E o primeiro lugar que ele corta é a saída para o bar ou restaurante. Então, se ele tiver uma sensação de que tudo ficou mais caro, o bar e restaurante fica para depois. Exato. Né? E ele tem essa sensação hoje em dia. Você pode ir em pesquisas que a gente acompanha por aí tudo, ele tem essa sensação que o negócio não vai bem. Então, mesmo que ele tenha um dinheirinho ali sobrando, ele se segura. E não sabe como é que vai estar no próximo mês. Né? Exatamente, é isso. Muito bem, presidente. Vamos fazer um intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre reforma tributária, que o senhor já deu aí o spoiler, daqui a pouco a gente detalha mais, perfeito. Tá bom? Portanto, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco com o convidado de hoje, Tayene Rigueto, aqui no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, aqui Erivaldo Carvalho, no programa Política, que recebe hoje o presidente da Abrazel no estado do Ceará, Tayene Rigueto, que também é encontrado ou encontrada, no caso da entidade, na internet. Como é que faz, presidente? Pode ir no Instagram, @BrazelCE, lá você vai ter todas as informações, directs, contato com a nossa equipe, tudo que você precisar. É uma janela? Dá para aprender algo com a internet nesse setor? Dá bastante, porque depois a gente tem as nossas plataformas também, né, inclusive nacionais, com curso, treinamento, capacitação, técnicas, marketing, venda, atendimento, tudo que você imaginar nas nossas plataformas você vai encontrar. Aí, mais um gancho para quem quiser se associar à Abrazel. Presidente, reforma tributária. A Abrazel é uma entidade nacional, como o nome diz, tem as regionais, né, dos estados, né? E há um debate em curso sobre a reforma tributária que está agradando a alguns, a outros não. E no meio desse tiroteio tem um segmento importante que é a Abrazel. O que dizer até aqui da reforma tributária? Bom, primeiro que a reforma tributária, por mais debates e embates que existam, né, é algo realmente importante para o país. Sim. Ela tem que acontecer. A gente está no passado já com isso há muito tempo e é importante para a gente evoluir, para a gente empreender, para o Brasil crescer. Né? Mas claro que tem muitas coisas envolvidas nisso e o que não dá para a gente, vamos dizer assim, aceitar, principalmente nesse setor, que é o setor já de pequenos empresários e com carga tributária de grande empresário, né? É mais carga tributária. Então é nesse ponto que a gente analisou, esmiuçou muito o que a reforma tributária poderia trazer, né? E para o nosso setor especificamente, quando a gente começou a analisar, ele trazia um aumento de mais de 100% de carga para esse setor. Eu diria para você que é algo realmente inviável de se continuar funcionando. Foi um negócio muito pesado. Quando ela foi desenhada, claro, foi desenhada de forma global, depois as empresas foram tentando entender e a gente percebeu que para o nosso setor de serviços como um todo, ia ser um impacto assim muito pesado ao ponto de você diminuir esse setor em mais de 50%. A gente realmente ficou muito preocupado, foi onde a gente começou também a conversar com parlamentares, né, com deputados aí que a primeira discussão foi na Câmara, né? A gente foi discutir e propor
né, fazer algumas propostas de ajuste para que esse setor ele fosse considerado, ele é, né, um setor de primeira necessidade, sim, para muitos. Né? Muitas pessoas acham que é um setor, por exemplo, de bebidas, não é, alimentos principalmente. Né? Hoje, bebida no nosso setor representa nem 15%, então você vê que o restante é de alimentação e a gente precisa ter uma classificação diferenciada. Até porque a reforma tributária ela está discutindo diretamente a relação de consumo, né? Sim. Que é primordialmente o setor de bares e restaurantes, né? Sim, sim, discutiu muito sobre isso. Agora, quando o senhor fala em carga tributária, o senhor está falando do funcionamento do negócio ou na aquisição de insumos, bebidas, alimentos para o próprio negócio funcionar? E o impacto vem dos dois lados, né? Mas, claro, na aquisição, no consumo em si, quando nas nossas compras, como a gente compra tanto da indústria, do agro e tudo mais, a gente vai ter um impacto muito diversificado, né? Mas eu estou falando realmente na nossa operação, na carga tributária operacional nossa mesmo, ela ficaria muito pesada, né? Na veia mesmo, aquele imposto a ser pago, ele teria um aumento, um impacto gigantesco. Então tem uma chave a ser virada aí, né? Sim, sim. A gente já deu alguns passos, né? Claro, tudo é muito novo ainda está em muito debate, mas esse primeiro, eu vou chamar primeiro round, né? Que foi na Câmara dos Deputados, né? Os deputados federais votaram, a gente conseguiu realmente, literalmente, não diria nem aos 48 do segundo tempo, foi aos 55 do segundo tempo, né? Com o VAR olhando ali, realmente. Com o juiz, o árbitro com um apito na boca. Né? A gente conseguiu colocar, né, os bares e restaurantes para dentro, né, desse hall, né, de tratamento diferenciado. De categorias, né, que são de serviços especiais, né, e a gente conseguiu realmente ser aprovado com uma categorização diferente, que traz um certo alívio. Claro, muitas pessoas me perguntam, como é que ficou então o tributo em si? Não, agora a gente, nessa parte especial ainda vai ser debatido. A gente ainda vai ter que discutir uma coisa, agora a discussão está no Senado, né, e a gente tem mais uma batalha aí para que o Senado valide a gente como esse setor especial, né, de necessidade importante para o país. E vale falar que a gente conseguiu sim essa entrada, claro que uma luta base nacional grande, mas com apoio político daí do Ceará, que acabou atendendo o Brasil inteiro. Isso foi importante. Entendi. Então, se a gente for seguir na metáfora futebolística, a gente poderia dizer que a Brasil está com 3 pontos garantidos, mas já está pensando no próximo jogo, né? Exatamente. Que é justamente no Senado, né? Exatamente, que é quase assim, eu diria para você que nós estamos no mata-mata, né? Passamos aí das quartas, estamos na semifinal, e a final aí seria com o presidente da República sancionando, né? Que seria o jogo de volta, né? Exatamente, muito é isso aí. Bem. Presidente, é uma categoria muito grande, muito diversificada, tem uma presença dos lares brasileiros, nas famílias como um todo, assim, impressionante, mas a olho nu não se percebe uma bancada, uns representantes que vistam a camisa ali, na hora do sufoco chegam junto, mas não há uma representação continuada nos parlamentos, né? Na Câmara, na Assembleia, em Brasília. É um ponto de pauta, de reflexão da entidade para atuar mais nesse sentido político? Foi um ponto extremamente importante que você tocou. Tão importante que a Brasel, como ela foi crescendo também com o tempo, né, ela entendeu que ela tem que se envolver um pouco mais nisso. Claro. E aí muita gente pergunta, né, que time que a Brasel joga, né? A Brasel, ela não é política, a Brasel é uma entidade política sim, mas ela é apartidária, isso tem que ficar muito claro, né? Ela não tem partido, mas ela tem uma atuação política forte. E até um tempo atrás, diria para você, até uns 3 anos atrás, até um pouquinho antes da pandemia, a Brasel, no seu estatuto, ela não podia apoiar nenhum candidato, nenhum político, nem nada, e agora a gente mudou o estatuto já avisando esse apoio político que a gente precisa, conseguindo, permitindo-se que a gente apoie alguns cargos, né? Até um deputado federal, assim, vereadores, deputados estaduais, federais, a gente pode formalmente hoje apoiar aquele que vai ajudar o setor. Ainda não temos no estatuto liberado para prefeito, governador, presidente da República, a gente ainda tem que ser bastante neutro, né? Mas a gente foi liberado para eleger nossos representantes e já deu resultado. A Brasel, ela ajudou a eleger um representante federal dela, que foi o crucial para essa reforma tributária incluir nosso setor. Se o senhor quiser citar o nome, caso não, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, você permite. E o deputado federal, o Luiz Gastão, foi aquele que, né, nos apoiou e nos procurou querendo ser representante também, né? Ele é representante do comércio, tem muito a ver com... É um casamento ali, um casamento, a gente apoiou formalmente. E ele que levou nossas pautas, ele conseguiu pôr no texto a reforma tributária ali, por isso que eu disse que é um cearense, né, ele legisla pelo Ceará e acabou beneficiando o Brasil todo, muito importante isso. Então vamos aqui reforçar, né, o trabalho do Luiz Gastão Bittencourt, que é o presidente da FEComércio e que
tem ali debaixo do braço uma pasta da Abrazel, né? Tem uma pasta da Abrazel. Já foi uma mudança significativa no nosso estatuto que pudemos apoiá-lo e hoje ter essas vitórias que são importantes para o setor. Entendi. Ainda nessa seara política, no primeiro trimestre, no início desse governo, para ser mais preciso, houve ali o aumento do ICMS, né? Eu lembro de uma grita da Abrazel aqui no Ceará, em todo o Brasil. Esse momento passou? Como é que está? Vai complicar? A Abrazel conseguiu já se adaptar a esse aumento do ICMS? Na verdade, ainda ninguém sentiu, né? Porque esse aumento do ICMS ele passa a valer no começo do ano que vem. Né? A legislação diz que você aumenta num exercício para ele ser efetivo no próximo. É verdade. Então nós vamos sentir o impacto ainda disso, né? E eu diria para você que assim, eu achei muito ruim, por isso que assim, a Abrazel, ela se posiciona muito firme nas coisas que acontecem, tanto elogiando como criticando, né? Por isso que ela é partidária. E é péssimo para qualquer governo você começar, né, o seu mandato aumentando imposto. Isso é muito ruim para o governo, é ruim para o empresário, o empreendedor, é ruim para todo mundo, né? E aí, isso foi feito num momento que não se sabia ainda como ia desenvolver o cenário econômico. E nós estamos no cenário econômico aí que a gente está vendo algumas dificuldades, inflação, aumento de combustível. Muita incerteza, né? E tudo mais. E aí você vê, a gente vai... Aí, eu já aprovei um imposto que eu vou virar o ano com um cenário muito apertado, aumentando o imposto. Então, eu acho que isso vai ter um impacto ainda muito pesado para a gente, que a gente ainda não conseguiu resolver. Foi um aumento de 2 pontos percentuais. Isso impacta tanto no global? Impacta muito, muito no tamanho da economia que nem a do Ceará, que é uma das maiores do Brasil. Isso tem um impacto violento, principalmente como você citou numa parte da matéria aqui, que o Ceará tem uma das maiores inflações do país. 2% faz uma diferença enorme, enorme. Entendi. Porque o governo ele trabalha com um raciocínio, às vezes, de puxar diretamente o imposto ou facilitar que os negócios cresçam para ganhar na escala, né? Sim. Me parece que ele preferiu a primeira opção, que é um método até um tanto quanto preguiçoso em termos fiscais, né? Sim, e é um efeito em cadeia enorme que você tem que calcular. E, na verdade, você tocou no outro ponto importante, que mais incomodou a gente, que a gente realmente se posicionou, foi a falta de debate. Foi aprovado muito rápido mesmo, em alguns dias, foi para votação. Foi. Se eu não me engano, foi perto de regime de urgência. Perto de um feriado, aquela coisa toda, e voltou sem uma discussão de quais cadeias serão impactados, né? De repente, você pode aumentar imposto por um lado, com benefício para um outro de menores, daqueles mais impactados, isso não foi feito. Então, acho que a falta de debate e o entendimento escalonado de onde esse aumento de imposto ia causar impactos importantes foi o que realmente incomodou a gente e eu acredito que trará grandes problemas aí para o ano que vem. O problema que o senhor fala ao ponto de, por exemplo, inviabilizar alguns estabelecimentos ou não chega a isso? Indiretamente pode acontecer, porque a gente está falando aqui de justamente as pessoas, né, segurarem, de não gastar, de não sair e etc. Isso vai acabar impactando o bar e restaurantes se aumentar a inflação e certamente vai aumentar a inflação do Ceará. Entendi. Então, indiretamente, muitos vão perder seus negócios por falta realmente de competitividade. Entendi. A propósito de governo do Estado, a gente tem a Abrazel numa relação muito direta com a Cefaz, né, que é o órgão que faz ali a coleta do tributo estadual, basicamente o ICMS, né? O setor de fiscalização, de recuperação de tributos, como é que está essa questão com o governo? Não, isso é tranquilo aqui, tranquilo, até, né? No Ceará, né? A gente tem uma relação, acho que mais tranquila, até porque esse setor, a maioria deles é optante do Simples Nacional. Então ele acaba não sendo aquele recolhedor de ICMS como é uma indústria e tudo mais. Por isso que muitas vezes a gente é visto sim, e a gente bateu muito nessa tecla na pandemia, porque a gente não é um recolhedor de ICMS direto, né? É um setor que não é importante, né? Então muitas vezes a gente bateu na tecla, a gente o maior empregador do Brasil, só aqui no Ceará mais de 200 mil empregos diretos, carteira assinada, né? Então importa imposto, importa o emprego que vai gerar um imposto. Então essa bandeira a gente levantou para a gente começar a abrir os olhos para aqueles que pagam diretos os impostos e aqueles que indiretamente acabam pagando todos os impostos. Exatamente. Né? Até a população tem que abrir um pouco o olho, que ela não entra nessa discussão, mas todo esse imposto no supermercado, no alimento, no bar, no restaurante, vai para ela, né? Então, a gente, essa relação de tributo aqui, ela não é só tão mais pesada, até em termos de fiscalização e tudo mais, porque realmente a gente tem, a maioria é optante do Simples Nacional. Isso. Mas tem uma relação muito transparente, tranquila com essa parte da Cefaz e tudo mais, a gente não tem problema não. Até porque hoje está praticamente digitalizado, né? Quando tudo o garçom chega com a maquininha, a Cefaz já sabe o consumo ali, né? O que foi. Hoje
mais de 90% paga sua conta no cartão, né? Que seja. E aí isso vai direto para a Receita Federal. Automático. Você não, hoje não tem saída para ninguém, não. Hoje você tem que trabalhar direitinho e importante só você ter um bom contador, aquela gestão toda, principalmente para empresas pequenas que acham que não precisam, né? Para ela poder estar em ordem com o imposto de renda, aquelas coisas. Mas no dia a dia, o setor de bares e restaurantes, ele é um pagador de tributo muito correto. Exato. Então, de maneira geral, seria esse gargalo a ser trabalhado com o governo estadual, Eumânio de Freitas, né? Sim, tudo hoje que é... Há diálogo nessa discussão? Olha, nessa discussão não houve diálogo. Não houve diálogo. Nesse ponto de impostos, acho que não houve diálogo quase com ninguém, né? Por isso que foi aprovado tão rápido, né? Nesse ponto não houve. E o que a gente sempre entende, às vezes muita gente pergunta, você está entrando nessa discussão, o que tem a ver com bar e restaurante? Tudo tem a ver com bar e restaurante. Como eu disse, como a gente é o fim da cadeia, mexeu com a indústria, mexeu com combustível, com o que mexeu, a gente vai pagar esse preço. É o fim da linha ali, né, do exatamente. consumo, né? No fim do funil a gente está ali. Exatamente. E a Prefeitura de Fortaleza, a gente tem um setor que existe, que se realiza na cidade, nos quarteirões, nas ruas, nas esquinas, né? Como que está a relação com a gestão, José Sarto? Olha, a relação aqui a gente tem realmente muito boa, mas principalmente com o secretariado. A gente tem uma relação muito boa com as secretarias, né, bem divididas, com regionais. Principalmente nosso elo muito forte com a Secretaria de Turismo, que é algo que... O Alexandre Pereira, um grandíssimo parceiro. Ele entende muito a parte pública e privada e zela por essa fusão, isso é importante para a gente, até porque hoje o bar e restaurante ele é a engrenagem, na minha opinião, uma das principais engrenagens do turismo. E Fortaleza e Ceará vivem muito do turismo, né? Então essa relação ela é muito boa e a gente tem feito muita coisa junto para tentar fomentar a economia, para tentar melhorar, trazer turista, rodar essa máquina que é necessária. Exatamente, e seria ali uma experiência ruim para o turismo, um visitante da cidade sair falando mal, para falar aqui numa linguagem mais comum, de um bar, de um restaurante que frequentou, né? Sem dúvida. E eu costumo até dizer para todo mundo que hoje em dia, com as experiências virtuais, 3D, tudo, você pode olhar a Torre Eiffel na internet, você pode entrar até no Museu do Louvre, né, de virtual. Mas o que te traz aquela sensação da cidade é a gastronomia, né? Então ela é importante, aquele atendimento, aquele acolhimento, o serviço, o sabor que ali tem. Então isso é muito marcante para o turista. Eu diria que é uma das principais características que traz o turista de volta. Agora, a gente está falando ali do ambiente mais classe média, da área nobre, mas a Brasel, ela se ramifica pela periferia, onde você tem, às vezes, a zeladoria da cidade, a limpeza, a iluminação, que às vezes determina se alguém vai para um bar ou um restaurante, porque às vezes, numa linguagem mais apropriada, é um local perigoso, é uma região da cidade que quase ninguém vai. Isso também faz parte desse diálogo com a prefeitura, de demandas? Sim, o urbanismo ele faz muito, né? Até a gente teve recente o Código da Cidade, que foi refeito e tudo mais, com o diretor, que tem, assim, dezenas de demandas da Brasel lá dentro que foram atendidas, principalmente na ocupação das ruas. Você poder ter mesa e cadeira em calçadas, claro que de forma ordenada. O bar e o restaurante, às vezes muita gente não pensa, não entende isso, mas onde ele ocupa, ele ilumina, ele traz gente, ele afasta a bandidagem, ele afasta aquela coisa ruim, além de gerar um emprego, né? Então é importante, a gente fez muitas ações com a prefeitura, até antes com o Roberto Cláudio mesmo, para poder ocupar as ruas, para poder estar fazendo parte disso tudo, né? Hoje, o bar e o restaurante, por exemplo, aqui em Cidade de Fortaleza tem leis importantes que a gente trata o nosso lixo, o nosso economia. Então, isso a gente está incluso na sociedade, isso foi muito feito. Agora, um ponto importante que a gente tem que tratar, que é um negócio ainda crônico, né, no Ceará, em Fortaleza, acho que tanto com o governo do estado como prefeitura, é segurança pública. Isso para nós hoje talvez seja um dos maiores problemas a ser encarado. Exatamente, que é uma responsabilidade compartilhada, mas principalmente para o governo do estado, né? Já que a segurança pública é um dever aí da gestão estadual. E eu acho que é algo, eu moro aqui em Fortaleza há 16 anos, né? Pelo menos a sensação de segurança ela vem diminuindo com os anos, né? E a gente que roda o Brasil muito, né? Pela Brasel muito, vai comparando ali e a gente vai escutando as pessoas falarem, né? Da cidade, de violência, isso aí acaba afastando muito turista também, né? E você falou na periferia tudo, isso é um negócio também importante, um negócio muito legal que está acontecendo. Que é um faturamento também lá, né? E muito grande. Antes a gente ficava aqui no eixo, né? Aldeota, Vajota, Meireles, é isso, né? E agora a gente tem percebido que o nosso aumento de associados tem sido nos outros bairros da cidade. Maracanaú, Mudumbim, Parquelândia, está crescendo muito o consumo nesses lugares. E isso é importante porque até hoje as pessoas, né, que moram mais distante precisam se deslocar muito.
Né? E eu acho que quando você começa a dar cidadania é quando você tem tudo que você precisa ao seu redor, né? Farmácia, hospital, escola, lazer, ao seu redor. Isso está acontecendo em Fortaleza, isso é uma característica bastante importante de se ressaltar. Muito bem, mas para registro e a gente concluir o bloco, presidente, nós temos aí o corredor gastronômico da Vajota e também na Sabiaguaba, é isso? Perfeito. Qual é a experiência que a entidade está tendo com esses dois núcleos, digamos assim, de consumo diferenciado? Olha, tem sido muito positivo, eu vou usar até um jargão que é falado muito no Ceará, quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então, quando você dá a condição da pessoa ir no local, que ela tem um leque de opções enorme, que é o que acontece nesses corredores, ele atrai cada vez mais público e cada vez mais bar, mais restaurante, esse negócio acaba... Profissionaliza mais, Profissionaliza muito mais, porque a exigência fica maior. Claro. Mas você dá mais acesso ao público, né? Normalmente, quando ele sai para algum lugar, ele vai direto naquele polo que ele sabe que ele vai ter uma variedade enorme. Eu falo que é uma praça de alimentação de shopping a céu aberto. Isso tem sido muito positivo e a gente tem, inclusive, trabalhado isso na Brasel junto às secretarias para que a gente possa fazer mais isso dentro aqui da nossa cidade. Muito bem, presidente. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o papo com o convidado de hoje, Tayene Rigueto, presidente da Brasel aqui no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui comigo o presidente da Abrasel, Tayene Rigueto, que também pode ser encontrado tanto o senhor como a entidade na internet. Para quem não anotou ainda, como é que faz? Sim, no Instagram a gente está lá, né, no Brasel, @BraselCE. Ali você consegue entrar em todas as nossas redes, né? Tem todos os caminhos. Tá certo. Quais os planos da entidade? Você está aí no percurso de uma gestão que vem numa linha do tempo ascendente, né? Vem crescendo muito, né? A gente mais que dobrou o número de associados aqui e a representatividade nas cidades, né? Nós estamos, além da Brasel aqui, que fica em Fortaleza, nós temos mais 5 agora no interior, com base, né? Com estrutura. A gente tem crescido bastante e tem ajudado muito aí no interior também a se desenvolver. São problemas diferentes, semelhantes, o interior com a capital, como é que é? Não, a base, né, dos problemas são os mesmos, né? Você conseguir uma boa mão de obra qualificada, né? Você conseguir ter capacitação para administração, mas você tem, na verdade, uma intensidade talvez maior ou menor desse tipo de problema, né? Eu tenho percebido só a diferença, que é interessante, na gastronomia em si, né? O interior normalmente ele tem aquela gastronomia mais raiz, né? Mais a cara do Nordeste, é bem interessante. Aqui você tem né, em Fortaleza, naturalmente, você tem algo mais diversificado, né? Isso, inclusive cozinha internacional, etc. Né? Exatamente. Agora, você falou, eu queria só dar um toque num negócio importante, nessa ramificação, não é só no interior, nós estamos fazendo núcleos dentro da própria cidade de Fortaleza, porque ela cresceu muito, né? Que nem São Paulo tem subprefeituras, né? Sim. E a gente está entrando muito agora em comunidades, isso tem sido interessante. A gente fundou agora na comunidade do Dendê, aqui uma Brasel, justamente porque às vezes esse pessoal de comunidade, favelas, né? Você acha que ali as coisas não acontecem como acontecem nos grandes centros, e ao contrário, você tem grandes empreendedores, também com dificuldades e problemas de empreender igual o nosso, que a Brasel tem sido esse braço ali, porque eu acredito que ali vai gerar uma mão de obra local, um estudo para molecada, um negócio bastante importante. Eu acho que o empreendedorismo dentro da favela pode mudar a vida de todo mundo. E é um aspecto fundamental no setor de proteção social, né? De dar perspectiva para os jovens, né? Exatamente. Um jovem profissionalizado, ele não vai cair, né, em seduções fora da lei, da criminalidade, etc. É o que a gente tem, é a nossa ideia de levar para dentro dessas comunidades. Então, a primeira do Brasil foi aqui na comunidade do Dendê. Muito bacana. Presidente, a culinária, a gastronomia, enfim, o setor, o segmento de bar, restaurante, tem muito ali das promoções, de prêmios, de um calendário ao longo da semana para poder ir atraindo o consumidor, as famílias. Como é que está essa situação aqui no estado do Ceará? Cara, é legal isso aí também, porque muitas vezes as pessoas veem a Brasel combativa, imbativa, né, naquela briga política e tudo mais, mas não é só isso.
a gente cobra da parte pública que tem que ser feito, mas temos que fazer a nossa parte também, como gestores e como empreendedores. Então a gente tem um calendário bastante interessante para a gente movimentar esse setor, para a gente atrair as pessoas, né? A gente tem um calendário já pré-definido, né, para o ano todo, algumas coisas locais, né, feitas aqui para o Ceará, e algumas delas que a gente tem feito são nacionais, em que o Ceará se insere nesse contexto, né? Por exemplo, a gente tem agora recente a Quarta do Camarão, que foi algo que foi feito junto com a Associação, né, dos Criadores de Camarão aqui do Ceará, que é o maior produtor do Brasil. A gente viu a necessidade realmente de ampliar isso e de mostrar para a população que não é algo elitizado, que ela tem acesso. Então, a gente estimulou os bares e restaurantes em aproveitar mais essa proteína, dando capacitação, dando treinamento, mostrando como é criado, mostrando tudo que ele pode fazer de variedade, resgatando alguns pratos que já tinham sumido da nossa gastronomia, né? E estimulando as pessoas numa quarta-feira, que é mais tranquilo, sair comer o camarão. Então, isso tem acontecido da mesma forma que a gente já tem a Quinta do Caranguejo, que movimenta também a quinta-feira, né? A gente tem isso que é muito legal, que assim, caiu muito bem, deu muito certo. A gente já está sendo procurado para expandir isso para o Brasil, isso é muito legal, para que a gente consiga também mostrar mais riqueza do Ceará para o nosso país, né? Exatamente. Inclusive, e particularmente, a que eu conheço mais, que é o segmento de camarão, é muito bem organizada politicamente, socialmente, até por ser um setor muito grande aqui no estado do Ceará, né? Sim, tem mais de 1000 criadores, um negócio fantástico, um trabalho de qualidade, assim, absurdo quando você visita, você não imagina a qualidade que se entrega, né? E eles têm até uma cooperativa que foi feita agora para venda direta ao bar e restaurante, que antes ficava muito à mercê, né, de poucos, né, Isso produtores. melhora o preço? Melhora muito o preço, né? Você não tem atravessador, né? Você leva direto e por isso que a Quarta do Camarão tem sido sucesso. Você consegue disponibilizar pratos elitizados, né? De grande categoria. A preço acessível, né? A preço acessível. E também você consegue fazer aquele camarãozinho do dia a dia ali também num preço muito bom para todo mundo. Entendi. Agora, isso não tem chegado ao supermercado, né? Que ainda é um preço... Porque ali é porque é outro fornecedor, é outro sistema, é? Na verdade, o trabalho que essa associação tem feito aqui, né, dos produtores, né, primeiro eles entenderam que o bar e restaurante é o maior consumidor de camarão, mais do que o supermercado, por isso que eles entraram nesse nicho, né? Mas eles já estão com uma produção bem interessante, cooperativas, para supermercado, nos pacotinhos, bonitinho. Então, porque ainda é de fora, né? A gente aqui no Ceará, você olha ali a embalagem, alguns produtores são de fora do Ceará, né? Sim, alguns são de fora do Ceará ainda assim. É por isso que a gente começou esse movimento. A gente tem tanta, né, produção aqui, né, e manda para fora, por que não consumir aqui? Isso vai chegar no supermercado também. Entendi. E os roteiros que a Brasil costuma organizar, tipo Barimbá, etc. Como é que Aí faz? são os festivais nacionais que estão no nosso calendário. A gente fez em maio o Brasil Sabor, que são de pratos, né, à la carte e tudo mais. E agora, dia 25 de outubro, começa o Barimbá. Para mim é o mais bacana, né? O bar ele é muito eclético, ele é muito inclusivo, né? E a gente faz pratos, né, promocionais, a preços muito promocionais, para trazer as pessoas para dentro do bar. Entendi. E o festival ele acontece dentro dos bares mesmo. Eles se decoram todo, né, para mostrar esse prato. Ele tem ali aquele prato escolhido que ele fez para esse festival. E a gente estimula as pessoas nas mídias e tudo mais a irem fazendo um circuito nesses bares. É um negócio muito bacana. E é uma competição muito saudável, né? A votação, o consumidor vota, né? O consumidor vota. Nesse ano a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai pegar aí chefes de cozinha, todos que vão ir nas casas provar esse prato para poder fazer sua avaliação técnica também, eleger os 3 melhores, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E um negócio diferente que a gente vai fazer esse ano também é que quem vende esses pratos é o garçom. Então, o maior vendedor de cada casa também vai ser premiado. Então, a gente vai estimular muito a produção, as pessoas irem nesses bares e restaurantes e valorizando também a mão de obra que serve esses pratos. É um negócio muito bacana. Entendi. Então, o senhor diria que a Brasil tem uma agenda bastante agitada, independentemente da pauta política, né? Muito. A pauta política, normalmente é eu que faço mais, né? Mas eu tenho um time por trás da Brasil ali de eventos e de tudo que você imagina que faz acontecer um movimento aqui dentro. E eu gosto de agradecer a minha equipe aqui, porque queira ou não, a Brasel hoje, Ceará, né, no Brasil, no Conselho do Brasil, ela está entre as 4 maiores do Brasil, não só em número de associados, mas em representatividade, em resultados, né, em conquistas. E o Barimbá, por exemplo, o Ceará, né, que o Brasil inteiro se inscreve, é considerado o maior evento gastronômico de petisco do mundo, porque todas as cidades que tem a Brasel faz ao mesmo tempo, mas o Ceará é sempre que tem maior participante, maior número de esquitos, maior número de pratos. O cearense gosta aí de realmente servir, é um negócio legal. Isso é muito bacana, porque não é Fortaleza que tem a maior quantidade de bares, me parece que é Belo Horizonte, salvo engano, né? Belo Horizonte tem, além da maior quantidade de bar, ele é a maior quantidade de bar por quilômetro quadrado do mundo.
Tem muito, não são os que mais tem não. Mas aqui a gente tem essa característica muito de servir, e como é muito turístico, e a gente tem uma vantagem aqui, o clima. A gente tem sol, né, todos os dias do ano. Isso faz com que a gente realmente tenha essa vocação de estar empreendendo nas ruas. Exatamente, justamente o que Belo não tem. Agora, a propósito de praia, sol, etc., as barracas do litoral são associadas à Brasel? São associadas à Brasel. Qualquer coisa que tenha venda de alimento, ela pode ser associada à Brasel. Tanto que hotéis são associados à Brasel, porque tem o restaurante lá, mas as barracas... Apesar de também estar em outras associações. Em outras associações, mas tem essa parte gastronômica. E as barracas de praia, a grande maioria aqui são associadas, tanto que cresceu isso, que Cumbuco, por exemplo, que tem muitas barracas de praia, fundou-se uma Brasel Cumbuco lá, de tanto associado que tem lá. Então todos eles são associados da Brasel. O senhor colocou alguns diferenciais do Ceará que se projetam o Brasil afora, né? Por exemplo, o barimbá, polos gastronômicos, a história do camarão, etc. E de lá para cá, qual a aprendizagem? O senhor que não é cearense, né? Mas que tem essa vocação, fincou aqui raízes, o que é que o senhor vê fora do Ceará que a Brasel poderia implantar, que o segmento poderia adotar? A gente traz muito de fora, muito essa parte já mais conceitual administrativa de negócio. Né? A gente vê alguns lugares, principalmente São Paulo, esses grandes centros, né? Que as pessoas sabem unir essa gastronomia a uma rentabilidade maior, realmente uma consciência de que antes de saber cozinhar e servir, tem que saber administrar. Então isso a gente vê em muitos locais de forma muito bacana, que a gente tem trazido para cá. A gente tem trazido para cá também um negócio legal, que é essa parte de economia circular, de reciclagem e tudo mais. Alguns polos fazem isso bem no Brasil, a gente tem que trazer isso para cá. O mais difícil a gente já tem aqui, que eu acho que são matérias-primas, pessoas, né, fantásticas em servir. A gente só precisa conseguir agrupar isso, acho que no mesmo caminho. Acho que esse é o grande desafio da Brasel, é que a gente aprende muito com o que tem acontecido aí fora. Em relação à gastronomia e à culinária, nós temos cursos, né? Tanto no Sebrae como em universidades. Isso tem dialogado com a Brasel? Olha, a gente tem, é importante também essa pergunta, a gente tem o Senac, por exemplo, a gente tem várias escolas de gastronomia, a gente tem várias coisas aqui. Eu acho que a gente precisa fazer uma mão de duas vias, né? Duas mãos aí. A gente utiliza muito esses recursos que existem para capacitar as pessoas que estão dentro do nosso setor. Então hoje E entram como aprendizes, né? Sim, assim, não, estou dizendo, hoje meu colaborador, que eu preciso melhorar ele em alguma capacitação, em algum ponto técnico, alguma coisa, eu consigo mandar ele para essas entidades para ele se capacitar. Eu acho que está faltando, que é um negócio que eu estou procurando essas entidades para a gente fazer melhor, é o inverso. Pessoas que não são do setor, que têm vontade de trabalhar, serem capacitadas nessas localidades e irem depois trabalhar para o bar e restaurante, né? Isso eu acho que falta um pouco ainda. As pessoas se formam nessa localidade, muitas vezes vão empreender, vão fazer outro negócio, mas não vêm para dentro do bar e restaurante, né? Isso é algo que a gente tem discutido bastante, tem sofrido com falta de mão de obra. Então, acho que isso é importante, a gente tem estrutura para isso, a gente precisa só conseguir, acho que, atrair as pessoas com o perfil correto para essa capacitação e para trabalhar depois no mercado nosso aqui, que é grande. No início do programa, o senhor falou que é um empreendimento de famílias, às vezes de pessoas que ali tocam o negócio, inclusive sendo multitarefa. Sim. Então, estamos falando de vocação ou precisa dessa consultoria para profissionalizar? Olha, nós temos que ter os dois, né? Porque acho que para trabalhar nesse setor, você tem que ter uma vocação em servir, em atender. Isso é muito forte, né? Enraizado nesse setor. Mas precisa, sim, capacitar, né? Hoje, muitas vezes, você pega uma pessoa que não tem experiência e capacita dentro do seu próprio bar e restaurante. Tanto que é o setor que acho que mais pega o primeiro emprego, mais pega pessoas também que já têm uma certa idade e tudo mais, né? Mas ainda assim, está faltando gente no nosso mercado. A gente estima aí que a gente tem mais de 5.000 vagas em aberto nesse setor. Então, de alguma forma, a gente precisa atrair essas pessoas para esse setor. Né? E eu acho que esses cursos que capacitam é uma atração importante para depois essas pessoas continuarem nessa profissão. Então, acho que não é só ensinar a pessoa a atender, a cozinhar, o que seja. A gente precisa também dar um pouco de treinamento daquela pessoa entender depois o que pode ser aquilo para a vida dela. Ou empreender, ou realmente entrar nesse mercado de trabalho. Ou então, pular de uma situação, de um emprego para outro, melhor. Eu conheço particularmente garçons que atendiam em um local e depois passa para outro. Quer dizer, que há também essa circulação de talentos entre os grandes estabelecimentos. É importante. Quando você tem escassez de mão de obra, até essa circulação fica mais difícil. Né? Por isso que a gente tem que ter.
Eu vejo hoje muitos garçons que viraram gerentes, né, e agora são sócios da empresa que trabalham. Eu vejo muito comum quando ele bate naquele teto de evolução, então qual é o próximo passo? As grandes empresas tragam ele, dão um percentual e ele vira um sócio da empresa. Então, eu acho que abrir essa mente para essas pessoas entenderem que esse mercado de trabalho é bom. Legal. Tayane, eu gostei demais do papo aqui com você, que toca aí também a Abrazel, liderando essa série de empreendimentos que traz muito dinheiro, que recolhe muito imposto, portanto, até uma opinião pessoal que precisaria ser melhor tratada aí pelos governos, particularmente do Estado e o governo federal. Perfeito. Mas, de qualquer forma, parabéns pela jornada, as suas despedidas por hoje. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, acho que esse debate é importante, né? E a minha palavra final que eu deixo aqui é justamente do que a gente conversou no fim aqui. Está em plena expansão esse setor, ele precisa de mão de obra. Quem quer trabalhar, seja de qualquer idade, qualquer localidade, do que seja, a gente está de portas abertas aí para realmente te dar aí um emprego que pode te dar um futuro muito bacana. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.